Oi, pessoal, tudo bem? Aqui para vocês do canal, mais uma apresentação da reforma tributária que ela avança no Congresso, já com posicionamentos do Senado sobre o PLP 68. E hoje nós vamos fazer uma apresentação aqui sobre o papel do Comitê Gestor e o contencioso administrativo do IBS, que são mudanças impactantes que vêm para o PLP 108, com novas instâncias, novas competências do Comitê Gestor para o contencioso administrativo do IBS. Então é importante já nos prepararmos, ver o que vai vir aí desses procedimentos agora administrativos de julgamento, né, do IBS, como se tem as câmaras, as harmonizações, o que ele vem trazendo desse perfil, essa centralização do Comitê Gestor agora do contencioso administrativo, e é importante já entendermos o que o PLP está para ser votado agora no Senado, PLP 108, o que ele modifica, o que pode ainda ser objeto de substituição e alteração, mas dentro de um escopo que nós possamos avançar aqui sobre as práticas agora do Comitê Gestor e o seu contencioso administrativo do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Seguimos aqui quais são as mudanças e os impactos para a administração tributária. O primeiro aspecto, a gente podendo aqui avançar um pouquinho, é o quê? Qual é a competência, né, do comitê gestor quando eu estou falando sobre contencioso administrativo? E essa é uma das grandes mudanças da realidade atual do contexto do ICMS, o seu contencioso. É que a competência para julgamento administrativo do lançamento que foi realizado, né, no IBS é única e exclusiva do comitê gestor. Então, o que acontece é que as questões, as impugnações, os questionamentos, exclusivamente o contencioso do IBS fica como competência do comitê gestor. Então, é lá que vai ter que acontecer todas as decisões, as análises, os pedidos de perícia e alterações, o que representa uma perda de autonomia para os entes federados, né? Então, para as administrações tributadas de estados e municípios, a partir do momento que tem a integração do IBS, né, dos impostos do ICMS e o ISS transformam-se aí no IBS, essa instância sai das administrações tributárias estadual e municipal e passam a ser de competência do comitê gestor. Então tem essa perda de autonomia e impacta também, porque representa essa integração administrativa em aspectos tributários, em que município e estado são sócios, né, no IBS, e a instância de coordenação, de atuação e também de processamento do contencioso passa a ser o comitê gestor, que é lá que vai ser processado, analisado os recursos e não só nas questões de apuração e arrecadação do imposto, mas também no contencioso administrativo. E essa competência passa a ser do comitê gestor com o afastamento da competência para o IBS de estados e municípios. Lembrando, enquanto existir ICMS e ISS, essas competências dessas câmaras de julgamento de estados e municípios permanecem para o julgamento exclusivo de ICMS e ISS. E IBS não, ele vai para o comitê gestor. Avançando aqui, da onde vem, né? Então nós sabemos que ano passado, dezembro do ano passado, já há um ano, nós temos a emenda constitucional 132 de 2023, que trouxe a competência e criou aí, em termos constitucionais, a figura do comitê gestor. E ali, essa competência de quê? Decidir o contencioso administrativo, né? Passou-se ao contencioso administrativo ser competência do comitê gestor para o IBS. E aí ele integra essas duas esferas, né, administrativas, os estados e municípios passam a ter essa integração do seu imposto e também essa unidade centralizadora que é o comitê gestor para o seu julgamento, que vai processar aí o que está seguindo agora, né, que a gente já acompanha, já está as leis complementares, né? Todos esses procedimentos, essa regulação passa pela lei complementar, que é o que está sendo votado hoje no Congresso. O PLP 68, que é algo mais de direito material em relação ao imposto de bens e serviços e também da contribuição de bens e serviços, mas aí eu já estou falando de uma competência da Receita Federal, que mantém essa competência ali processada na Receita Federal, o contencioso administrativo da CBS mantém-se na Receita Federal e o contencioso administrativo do IBS
vem para o comitê gestor. Mas temos hoje em votação, já passou por o PLP 68, né? Já foi para o Senado, volta agora em razão de algumas alterações que ocorreu, e o PLP 108 ele saiu já da Câmara e vai para o Senado para também passar pelas duas câmaras para ter a sua promulgação. Existe uma previsão, né, que pelo menos o PLP 68 seja encerrado e votado e transformado, né, promulgado em lei ainda esse ano. Vamos ver se o 108, que é onde se encontra a maior base da legislação sobre o comitê gestor, ele possa também se encerrar esse ano, porque só temos mais um ano até 2026, que é o período de transição em que teremos dois modelos funcionando. O modelo tradicional e vigente de CMS e ISS e o modelo que vigorará a partir de 2026 com IBS e o CBS. Beleza? Então você tem toda uma constitucionalidade, há previsão de leis complementares que já estão avançadas em sua votação, e além do que, o comitê gestor provavelmente terá o seu regulamento próprio, que aí ele vai legislar mais a miúde as questões ligadas ao contencioso administrativo, em termos de regulamentação. Seguindo aqui, peraí, voltou. Então vamos lá. Então, e pensando em contencioso, é sabido que existem instâncias de julgamento, né? O que já tem o contencioso administrativo, as suas instâncias, e também para o IBS foi pensado essas instâncias de julgamento, né? Para apurar todo aquele auto de infração que foi feito o lançamento tributário e há uma irresignação e há uma contestação pelo contribuinte, ele também vai ter essas instâncias para aferir, né, para julgar as questões que ele entende de direito ou de fato que poderiam estar maculando o lançamento tributário. Então você tem essa previsão do comitê gestor, essas três instâncias, né, que podemos pensar uma instância de julgamento, a primeira instância de julgamento, que é organizada, né, é interessante que a primeira instância de julgamento, ela já é organizada por unidades federadas e não teremos ali câmaras ali de julgamento representando essas unidades federadas, estadual, distrital e municipal. E também teremos as instâncias recursais, que seria uma segunda instância, para que, se mantendo, o contribuinte ainda tenha a opção de um recurso voluntário, buscando aí reformar a decisão das turmas ou câmaras de primeira instância. Então, é interessante que você tenha a possibilidade de câmaras, né, 27 câmaras, representando as 27 unidades ali e teremos também com participação de estados e municípios, e teremos também a possibilidade, imagine um estado que tem um maior volume de julgamentos, maior volume de lançamentos e questionamentos, e provavelmente essas câmaras estaduais poderão ser subdivididas em turmas. Isso vai ser determinado com a aprovação do PLP 108, do Comitê Gestor, e também com o regulamento do Comitê Gestor para o contencioso administrativo. Essas especificidades estarão ali previstas, né? E aí, por fim, é uma instância de uniformização. É uma instância de uniformização, ela busca o quê? A uniformização da jurisprudência do IBS. É algo mais que, em razão que possa haver controvérsias entre turmas, posicionamentos e entendimentos diversos entre turmas, entre câmaras, e aí pode ser necessário que venha ser chamada essa instância superior de uniformização da jurisprudência. Ela vai buscar o quê? Equalizar de que os questionamentos que possam haver sobre o IBS. Importante que a grande mudança que o IBS traz com o comitê gestor, você passa pela centralização, mas uma uniformidade em termos de regulamentação. Antes nós tínhamos 27 estados com 27 posicionamentos que trouxeram toda uma complexidade para o IBS, para o ICMS, vamos ser bem claros, uma complexidade para o ICMS. O que se busca aqui na centralização no comitê gestor do seu contencioso é você ter uma maior uniformidade do regramento, não dos entendimentos que podem variar entre as câmaras, mas você consolidar em um regulamento só os posicionamentos, as normativas, os entendimentos ali, e ainda dentro das discussões que vão se avançando, primeira e segunda instância, ter a instância também de uniformização da jurisprudência para gerar ainda mais segurança jurídica, ainda mais harmonização e pacificação dos conflitos que vão se instalar, independente que possam ter sido lançados em estado tal, município tal, e as questões que possam ter vindas com relação ao IBS.
E aí, quais são, né? Já que eu falei que tem essas três instâncias aí, né? Essas pensadas, quais seriam, né, essas características, né? Marcadas. A primeira característica que as instâncias a gente pode já colocar seriam as questões das câmaras, né? Que mantém uma autonomia que sai do ICMS, mas mantém-se com o IBS. É a questão da autonomia de lançamento, porque quem lança continuarão sendo os entes estaduais e municipais que vão ter a capacidade de lançar, mesmo o ente federal, ele se mantém a capacidade de lançamento por seus auditores fiscais, né? Não vai ter alteração, o comitê gestor não faz o lançamento, né, do tributo IBS. Ele pode fazer as questões de coordenação, pode fazer a questão do contencioso, essas questões de arrecadação e apuração, mas a autonomia do lançamento permanece com o Estado e município. Então você tem a manutenção da autonomia do lançamento e essa figura, e essa demarcação da instância de lançamento que vai estar atrelada à instância de julgamento em primeira instância. Se vai ser uma Câmara do Espírito Santo, se o auto foi lavrado aqui no Espírito Santo, a Câmara que está atrelada ao Espírito Santo fará o julgamento desse imposto em caso de recurso. Você também terá ainda a possibilidade de sustentação oral, seja pelos representantes, né, dos contribuintes, como os representantes do fisco ali sustentar as suas posições, os seus questionamentos, o que se mostra como controverso e busca pelo a definição e a pacificação desse direito. É uma composição, né, interessante entender que busca-se nas instâncias do comitê gestor uma composição paritária, em que teriam paritariamente, porque são sócios do tributo IBS, estados e municípios. Em algumas situações você vai ter representantes de contribuintes também. E aí você vai ter representantes também lá na uniformização paritariamente da União, através da Receita Federal. E aí você pode ter essa participação da autoridade lançadora, né, de que fez o lançamento, sendo requisitada em todas as instâncias, seja para harmonizar a jurisprudência, seja para esclarecer um fato ou um lançamento que foi feito. E aí vai ter ainda essa integração, coordenação e participação, seja paritariamente, seja autonomia do lançamento pelos entes ali que efetuaram e efetivaram essa tributação ali do destino e como uma possibilidade de sustentação oral. Então teremos ali também instâncias em que contribuintes terão seus representantes atuando. São as características dessas instâncias que marcam, né, a atuação do processo administrativo dentro do contencioso aí do IBS. Então, qual a característica que a gente pode encontrar da primeira instância de julgamento, onde que se dá início através de uma impugnação ao lançamento procedida pelo contribuinte, dá início à atuação no comitê gestor do IBS, desse questionamento sobre esse lançamento que foi realizado, seja por estado ou município, você vai ter a primeira atuação ali da primeira instância de julgamento, que ela é composta de 27 câmaras de julgamento virtuais. É importante que o comitê gestor, é claro que vai ter a sua estrutura, vai ter a forma de atuar, mas essas câmaras serão virtuais, até para ter menos dispêndio de financeiro, para poder ter uma economia e você ter essa atuação virtual aí das 27 câmaras de julgamento que vai representar as 27 unidades, né, dos estados, que vai ter essa distribuição em razão, se tem um estado que tem muita, no volume de processos é muito alto, provavelmente essa Câmara será distribuída em turmas, né, para ter mais eficiência e melhor atuação desse processo. Então, 27 câmaras com representantes ali de estados e municípios, possibilidade de distribuição em câmaras. Por quê? Essa integração, como foi dito, ela é paritária e ela vai representar que teremos representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de forma paritária e colegiada, para também ampliar a discussão, ter não uma decisão monocrática em que possibilite, né, de fato, as turmas ou as câmaras ter uma confrontação de ideias, perspectivas de análise, além da sustentação oral que a autoridade de lançamento foi para contribuir também. Então você tem uma discussão paritária. Até porque é importante trazer que nessa integração tem perspectivas de fatos geradores que são hoje mais próximos à realidade do ISS e mais próximos da atuação dos entes
e seus agentes municipais, como tem fatos geradores, além dos novos fatos geradores, que são mais próximos à competência e atuação dos agentes do fisco estadual. Então é importante essa integração paritária, porque vai ter ali uma conjunção de saberes, uma conjunção de competências para também efetuar de forma mais coerente, coesa e razoável as questões ligadas ao IBS. Então, essa distribuição dois servidores da administração do Estado, pensando assim, né, nas câmaras, né, minimamente são dois servidores do Estado, dois servidores do município e um presidente. Né? Dessa forma, você tem esse presidente que vai votar naquele voto de qualificado, um voto de desempate, já na primeira instância de julgamento. É o que está previsto, é dessa forma. Então, você dá início ao contencioso administrativo com as câmaras que vão receber de forma integrada, né, representantes de estados e municípios para analisar esse início do contencioso administrativo. Então, se nós estávamos na primeira instância, passamos agora para a instância recursal, quando aquele colegiado de primeira instância apurou, analisou e fez uma resolução decisória sobre o questionamento do contribuinte em relação ao lançamento, você tem a partir de agora uma instância recursal que o contribuinte pode não ter encontrado satisfação na decisão que foi tomada, acha que precisam ser levantados outros tópicos, levantadas questões sobre a decisão que foi tomada para ter o amplo acesso, né, o direito ao contraditório, a ampla defesa assegurado também nessa instância recursal, que representa, em termos de composição, uma continuidade da 27 câmaras de julgamentos virtuais. Né? Dependendo do estado que tem uma maior demanda, pode ter até a possibilidade de turmas, mas se mantém na instância recursal, até porque vai estar atrelado ali às unidades federadas estaduais, essas câmaras que vão ter os seus autos e vão pertencer às decisões daqueles municípios que ali estão. E aí é importante definir que os membros dessas turmas e câmaras no contencioso administrativo diz respeito aos servidores de carreira e representantes dos contribuintes aqui. Se na primeira instância eu tinha só representantes do fisco, da administração tributária, na instância recursal, semelhante ao que acontece hoje nos conselhos de recursos fiscais, você vai ter servidores de carreira, representantes do fisco, e representantes de contribuintes, segmentos econômicos, que vão ser escolhidos ali por processo ali no comitê gestor, tem que ter toda uma expertise. Então, essa distribuição nas câmaras recursal, alguns vão chamar de segunda instância, ou conselho de recursos fiscais, você pode ter dois servidores do Estado, dois do município, e aqui quatro representantes dos contribuintes. Lembra a manutenção da paridade, aí eu só vou ter a distribuição entre estados e municípios e um presidente que será um servidor de carreira para ter o seu voto ali qualificado, o chamado voto de Minerva também, para apurar aquilo que veio como recurso já para a instância recursal. Então tem essa composição, então entenda a paridade, entenda que é somente na segunda instância ou na instância recursal que virão os representantes dos contribuintes para representá-lo ali também nas discussões. Mantém-se a ideia de julgamentos virtuais, porque são mais rápidos, mais econômicos e também possibilita essa maior integração, principalmente se nós estamos dizendo que o comitê gestor vai ter sua sede, possivelmente em Brasília, e aí não vai demandar umas questões de custos também para deslocamento para contribuintes que, talvez até com menos recursos, precisam financeiros manter essa discussão. Então, esse aqui é o aspecto da instância recursal, seria a instância de segunda instância. Essa questão aqui é algo que nós vamos encontrar agora, não posso dizer uma terceira instância, porque ela tem um propósito de uniformização da jurisprudência do IBS. Então, o que vai ser provocado ali é algo, uma Câmara Superior que vai buscar o quê? Uniformizar esses entendimentos. Imagine que eu tenho câmaras com entendimento diferente, ou mesmo dentro de uma Câmara que tem duas turmas com entendimentos diferentes. Então, decisões poderão ser provocadas para essa instância de uniformização do IBS. Seria uma Câmara Superior, essa composição também de servidores de carreira e representantes dos contribuintes, aqui
paridades maiores, para que provoque uma discussão que já afeta o direito em si. Discussões que esse entendimento precisa ser revisto, ou alterado, ou mantido. Então é importante que é algo de buscar algo que o IBS tem de preponderante, que é a uniformização da legislação, que era uma questão de hoje o alto contencioso tributário, seja administrativo ou judicial, que impacta o desenvolvimento das empresas, que tem que esperar essa decisão, os seus projetos e planos de negócio são impactados, tinha números enormes aí de percentual do PIB que é afetado nas discussões tributárias, né, que param ali no judiciário. Então é importante ter essa ideia de que no próprio comitê gestor, na sua discussão em esfera administrativa, terá uma instância ali, uma instância superior, para uniformização do IBS desses posicionamentos das decisões entre as câmaras. Então é importante definir que para chegar é algo como se ele pudesse galgar a sua experiência, né, seja para os membros do fisco, quanto também esses representantes do contribuinte, ele tem experiência prévia nas câmaras de julgamento de segunda instância, então ele vai alcançar esse status de buscar essa atuação na Câmara Superior depois que ele já tem uma experiência na Câmara de segunda instância, seja tanto para o representante do fisco, ou da administração ou dos contribuintes, para que ele possa ter um maior entendimento jurídico, um notável saber aí que leve a discussão a ser aprofundada para gerar uma pacificação e a segurança jurídica, que é o foco. Viver na insegurança jurídica que temos hoje no ICMS, ou mesmo no ISS, ou outras contribuições, gera uma insegurança jurídica, gera um ambiente de negócios tenso e sem, de fato, facilitar o empreendedorismo. Que tem nessas discussões recentes aí mesmo que o STF tem discutido, a exemplo aí de base de cálculo PIS/COFINS no ICMS, substituição tributária de FAO, tudo isso levou muito a discussão e uma insegurança no tributo ICMS. Então, o que que você tem essa distribuição aqui na instância de uniformização? Você tem a distribuição entre quatro servidores de Estado, e tem também uma quatro servidores de município e oito representantes dos contribuintes. Então você tem essa figura, né, de que a distribuição aqui já é maior, que é uma instância que precisa também de uma maior discussão, do aprofundamento, conhecimento jurídico, aprofundar as questões que foram levantadas. Então você tem quatro servidores de Estado, quatro do município e Distrito Federal. E oito representantes de contribuintes que vão compor essa instância de uniformização do IBS, que é muito importante para gerar segurança e harmonização ao tributo. Indo aqui. Então, só em termos de presidência, né, você vai ter uma alternância da presidência das instâncias, né, principalmente aí na primeira, segunda instância de harmonização, você tem uma alternância da presidência formada, aí você vai ter representante de Estado, município, vai ter também uma alternância entre representantes da Receita Federal no, nessa uniformização. E você vai ter indicação aí, servidor da administração dos entes, para gerar, né, servidores mais capazes, que buscaram ali essa experiência. Então, tem a presidência, as indicações vão vir das administrações tributárias, que vão sugerir qual seja o presidente. Mas tudo isso depende ainda da regulamentação no ato do comitê gestor. O comitê gestor vai regulamentar todos esses procedimentos. Aqui nós estamos tratando algo que veio do PLP 108, mas existirá um aprofundamento e um detalhamento maior com a regulamentação do comitê gestor. E aí, esse procedimento administrativo, esse contencioso, tudo vai, os critérios de alternância, a indicação, e vai ser qualificado melhor aí para também entrarmos nesses detalhes. Então, vou subir aqui. Então, aprofundando um pouco mais sobre aquela instância de uniformização de jurisprudência, que é algo novo, é algo que tem grandes expectativas, que vai de fato uniformizar sem necessidade de algo que passe pelo judiciário, é algo que a esfera do comitê gestor pretende, né, gerar essa uniformização e para dar maior efetividade ao tributo IBS e mais segurança. Então, esse comitê de harmonização ele vai ser exercido pelo Comitê de Harmonização das
administrações tributárias, né, aquela última instância ali que a gente colocou como um conselho superior. Ele, a grande questão é que assim ele tem um efeito das decisões que foram pensadas da instância de informização de jurisprudência, há um efeito vinculante. Então essa decisão ela afeta e dá provimento vinculante desde a primeira instância e até mesmo os processamentos, né? Porque vai ter a coordenação do IBS no lançamento, já de passar aos entes no lançamento qual é o posicionamento da jurisprudência ali da uniformização do comitê gestor, que vai amparar a coordenação, não o lançamento, que ainda está a cargo aos estados e municípios. Mas esse efeito vinculante já perpassa e já transfere e compartilha esse efeito vinculante sobre as decisões que foram tomadas e deverão ser seguidas. E a iniciativa, né, para as discussões dessa instância de uniformização é do presidente do comitê gestor e ministro da Fazenda, porque ali nessa instância de uniformização também pode ter representantes da Receita Federal para as questões do CBS, né? Porque a gente vai ver que existem possibilidades, existem, não é regra geral, de que algumas discussões do CBS sejam processadas também ali no comitê gestor. Seguindo aqui, então, esse é o que marca aqui essa possibilidade de efeito vinculante aqui, né? Então, assim, aprofundando mais essa harmonização da jurisprudência administrativa, vinculada na instância de harmonização. Então, aqui vocês percebam quanto que é algo detalhado, é algo que foi buscado para tentar pacificar, simplificar, lembra do princípio da simplicidade da reforma tributária? Simplificar e trazer mais entendimento e segurança para as empresas, né? Já mais justiça fiscal, cooperação aí. Então, esse comitê tem duas subdivisões, essa harmonização da justiça administrativa, dois núcleos ali, ou dois setores, ou dois órgãos de harmonização, que é o órgão mais administrativo, que é o Comitê de Harmonização, quatro representantes da Receita Federal do Brasil, que pode ter, né, a necessidade de pacificar e como o IVA é dual, eu estou falando de um IVA que ele para estados e municípios é o IBS, para a União é a CBS. Nesse caso, você vai ter uma harmonização e é necessário ali para esses lançamentos, para pacificar também representante da Receita Federal, quando vão tratar do CBS nesse comitê de harmonização, que pode impactar. Então, por isso que eles têm que serem ouvidos também, porque a harmonização pode ser algo só na perspectiva do IBS, mas nesse caso aqui da CBS também, porque é a harmonização da jurisprudência. Aí você tem aqui quatro representantes do comitê gestor, dois dos estados e dois dos municípios. Então, perceba que o comitê de harmonização do IBS, ele passa ali da jurisprudência, não é nem do IBS, é da jurisprudência administrativa, ele vai ter essa perspectiva de que você vai ter esses quatro representantes da Receita Federal e quatro do comitê gestor, estados e municípios, mais servidores de carreira, para que possa se analisar de forma mais precisa as questões. E você tem também o Fórum de Harmonização Jurídica. Aqui já percebam a atuação dos procuradores, tá em muitas discussões aí do PLP, mas já é pensado pelos substitutivos do PLP 108, o Fórum de Harmonização Jurídica, né? Que aí você vai ter representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, são os procuradores federais. Aí eles estão atuando aonde? No Fórum de Harmonização Jurídica. E também os representantes das procuradorias de estados e municípios. Quatro também. Percebam a paridade também, esses dois órgãos que vão atuar para a harmonização da jurisprudência administrativa. O Comitê de Harmonização, formado por servidores dos fiscos, né, federal, estadual e municipal, e os fóruns de harmonização já formados pelos procuradores federais ou de estados e municípios. Então é interessante ter essa perspectiva, porque ele vai ser importante ali da atuação da instância de harmonização e ouvindo esses órgãos. Aqui é importante também entender, aí já é uma questão que já está prevista lá no PLP 68, né, do direito material, quando você pode pensar o 108 mais o direito procedimental e processual do IBS-CBS, ele tem algumas coisas muito interessantes o PLP 68 ele traz, que é o quê? Ele diz que a Receita Federal e as administrações tributárias de Estado, Distrito Federal e município poderão utilizar provas decorrentes do processo administrativo. Então imagina que um auditor federal, ele apurou infrações ligadas ao CBS, que certamente podem ser impactadas pela ao cálculo, apuração, ou deixar de recolher, ou faltas ali ligadas a créditos do IBS. Então essas provas poderão, né, ser utilizadas também
pelos fiscos municipal e estadual. Então, entendendo que essa prova emprestada, prova compartilhada das atuações vai estar presente mais frequência, de forma frequente, porque o fato gerador, ele nasce ali desse IVA, ele só é dividido depois, mas é um fato gerador só, que vai ter o recolhimento do CBS e do IBS. E aí é a importância, né, de que o fisco, aí até em sentido contrário, se o fisco municipal detectou e depois em apuração o fisco federal vai querer aprofundar, ele pode solicitar provas ao município ali que deu início a essa fiscalização. Então, entendimento que o artigo 323 do PLP 68, né, vai atuar sobre essa prova ali compartilhada. E isso, se a prova é compartilhada, também vai lá com umas discussões depois avançando na esfera administrativa do contencioso, ele vai também ser discutido essas questões e podem ser suscitadas o questionamento dessas provas. Aí, duas questões importantes, sei lá, o artigo 324 e o 325, também do PLP 68. É que, se eu posso compartilhar as provas, eu também vou ter situações em que a Receita Federal e as administrações de Estado e município vão poder celebrar convênio com delegação de reciprocidade de atividade de fiscalização do IBS e CBS. Então, aí, mas tem um critério aqui: os processos fiscais de pequeno valor. Então, ali, lembra que vai sair o regulamento também do comitê gestor. Aí, lá no regulamento, ele vai definir o que é uma fiscalização de pequeno valor. Nesses casos, se é mais fácil para a Receita Federal fiscalizar, na questão do IBS, como está ali, ele pode também receber a competência, até num processo automatizado de fiscalização do IBS. A mesma coisa do IBS. Se o Estado ou município está fiscalizando, ele representa um valor de menor valor e está dentro de um convênio, pode ser também fiscalizado o CBS para ser repassado à Receita Federal. Então aqui você tem possibilidades perdidas no artigo 324 de transferência ou delegação de competência de atividade de fiscalização através de um convênio entre Receita Federal, Estados e municípios do IBS e CBS. É uma possibilidade aqui que veio e vai impactar também nas questões lá do contencioso para ver quem que foi a autoridade lançadora. Era a IBS, mas teve nessa situação quem lançou foi a Receita Federal. Então ela pode, né, tratar um pouco melhor sobre essa questão do IBS nesses casos. Outra situação é a possibilidade também de celebrar convênio para delegação recíproca de julgamento contencioso administrativo do IBS e do CBS. Então, assim, o ministro, aí já é o ministro da Fazenda, representando a Receita Federal, representando a União Federal, né? E o comitê gestor é aqui representado eh, pelo presidente do comitê gestor, ele vai poder também ter situações em que o contencioso sejam fiscalizado por um outro. É uma situação, pode pensar que alguma discussão, aí vai depender de um convênio, uma delegação, em que ela vai ser julgado, né, em termos dentro da perspectiva do comitê gestor, o CBS dentro do comitê gestor. Em regra, por isso que ele coloca lá, efetuado nos termos do 324. Então, imagina que a Receita Federal delegou, por convênio, a fiscalização de um pequeno valor de CBS para alguns fatos geradores ali. Então, nesses casos do 324, que foi possibilitada a fiscalização dentro do comitê gestor, a fiscalização, né, pelos entes do Comitê de Gestão, Estados e Municípios, é lógico que na hora do contencioso administrativo ele seja julgado, essa CBS, dentro do próprio Comitê Gestor. Então, é a mesma coisa se você tem um pequeno valor de IBS e tem um convênio que deu a competência para a Receita Federal fiscalizar, pode ser fiscalizado esse pequeno valor também lá nas esferas do contencioso administrativo federal. Então são possibilidades, o que que eu estou dizendo aqui? De compartilhamento de provas, de compartilhamento de fiscalização ou de delegação de fiscalização entre Receita Federal, Estados e municípios, e delegação do imposto do procedimento administrativo entre a Receita Federal e Estados e municípios, mas dentro da perspectiva de quê? Daqueles processos fiscais de pequeno valor, né? As outras competências clássicas, né, estruturantes de maior relevância, provavelmente permanecem em suas respectivas esferas, mas entendendo que nesse momento de integração, de união dos fiscos, você tem
compartilhamento de provas, você pode ter situações de compartilhamento, de delegação de fiscalização nas questões de pequeno valor, que vai ser estabelecido esse valor pelo comitê gestor ali no regulamento, e também a fixação de um convênio para julgar a possibilidade de um comitê gestor ou o Contencioso Administrativo Federal, o CARF em si, ali, julgar questões de pequeno valor ligado ao IBS. Então, são essas possibilidades aqui de provas e delegação de fiscalização e contencioso, que já está lá no PLP 68. Então, aqui, aí saindo as questões de instância, compartilhamento de provas, delegação de competência, fiscalização e também de contencioso, entender que também é que essa figura, né, desse de adjulgador administrativo que vai estar lá nas esferas do contencioso do comitê gestor, do IBS. Você tem, são servidores, né, de carreira com nível superior, que atuaram aí, é, nas instâncias ali para ele subir, né? Ele vai trabalhar na primeira instância. É importante que ele já tenha uma experiência, né, de julgamentos prévios ali nas suas administrações tributárias, já tem uma experiência ligada, e ele tem a previsão de mandato de 2 anos e a recondução. É importante que também foi colocado um substitutivo no PLP 108 da previsão, porque o fisco em geral é marcado por uma profissão com um maior número maciço de homens, né? Então, assim, para você mudar um pouco essa questão de gênero, há um substitutivo no PLP 108 de que 30% dos julgadores administrativos do comitê gestor sejam mulheres. E aí é uma medida de equalização, de que maior participação feminina no mercado de trabalho, também esses acertos no fisco. Então, é importante ver essa questão da qualificação, essa questão da experiência. O julgador administrativo vai ter servidores, né, do fisco, mas tem também, lembrar que existe também julgador administrativo mais os representantes de contribuintes, que vão atuar lá, principalmente na segunda instância, para ter as suas perspectivas analisadas também, na perspectiva também que ele vai trazer esse viés dos contribuintes, dos segmentos econômicos e justificando ali a paridade. Beleza? Então, se nós temos os julgadores administrativos, temos também os representantes, né, da representação fazendária, aqueles que atuam. São os exercidos, né, por os procuradores, né, das administrações tributárias, servidores das procuradorias ou das administrações, porque tem administração tributária estadual que tem os seus próprios procuradores. Tem a federal tem a PGFN e tem também as procuradorias estaduais que vão exercer lá no comitê gestor essa representação fazendária. Ela tem, né, como atribuição essa defesa do interesse público, da legalidade, da preservação da ordem jurídica, de entender ali esse munus público ali, de que os processos precisam ter toda uma conformidade legal, né, garantindo os princípios legais. E essa representação fazendária traz ali a representação do ente por seus procuradores. Eles participam, né, com direito à palavra nas sessões, então vai ter os procuradores naquelas sessões das câmaras, né, assim como existe hoje, principalmente nos conselhos, mas no conselho, na primeira instância, muitos não têm essa representação das procuradorias. Na estrutura do comitê gestor, sim, você tem participação nas sessões de julgamento, com direito à palavra. E é importante também ter que a autoridade lançadora, ela vai ser assegurada, por exemplo, o Estado, o município, com a autoridade que lançou aquele auto, vai ter também a sua oportunidade de sustentação oral, porque tenha toda a representação, seja pelos procuradores, o lançamento pelo aquele que de fato o fez, e os julgadores administrativos, trazendo toda a perspectiva também de análise, de discussão jurídica, de confronto com a legalidade tributária e as questões que envolvem todo o processo administrativo tributário. É importante esses papéis, né, do julgador, do lançador, do lançamento tributário, de quem faz a representação do, da, do fisco, do estado, do município e também da União, como também os representantes dos contribuintes. Mas aqui a representação fazendária é exercida por seus procuradores e os servidores ali que atuam como procuradores das fazendas públicas e fiscos. Então, seguindo. Para encerrar, deixando essa perspectiva, né? Então, nós percebemos essa mudança, sejam instâncias, incompetências, que a competência
do contencioso administrativo do IBS, ela salta dos municípios e estados para a centralização do comitê gestor. Então você tem esse processo de que de coordenação e integração do comitê gestor, ele integra estados e municípios na fiscalização do IBS por meio de câmaras, por meio de em situações de turmas, vai ter as suas instâncias, uma instância que vai uniformizar os procedimentos, uma instância recursal quando ele foi julgado em primeira instância, mas ainda mantém-se as discussões ainda colocadas. Então, ele tem esse mecanismo para, de fato, efetivar, simplificar, gerar pacificação, segurança jurídica e ter essa, principalmente na representação da instância de jurisprudência e harmonização administrativa, é que se encerre ali no comitê gestor a discussão e não seja necessário a manutenção desse contencioso judicial caro, dispendioso, que ele é ineficiente, que também ele sufoca o judiciário brasileiro em razão das outras demandas, não só tributárias. Então é importante ter esse papel do comitê gestor agora como ele responsável pelo contencioso administrativo. É ali, claro que a lei complementar pode ampliar, e o regulamento também em si, a possibilidade de solução consensual, né, de adoção de procedimentos para a solução de controvérsias. Né, é muito possível, ali você tem as soluções de um fisco ali multiportas, de cooperação, de um fisco ali na decisão que possa ser pensado um termo de ajuste de conduta, possa ser pensado uma transação, já que vai ter representantes também das procuradorias, outras soluções, né, soluções consensuais para que de fato chegue a uma conclusão desse contencioso, que gere efetividade essa discussão, não a discussão que se propaga sem levar as certezas para o fisco, para os contribuintes e para a sociedade como um todo. E aí é importante esse papel também de outros mecanismos de solução de controvérsias no ambiente do comitê gestor, que facilitem, que simplifiquem, que estimulem, né, não só a contenciosidade ou a litigiosidade, mas sim também a pacificação e harmonização dos procedimentos. E por fim, é entender, né, que você tem a limitação desse julgador, o julgador administrativo, ele não pode afastar a legislação em razão de inconstitucionalidade ou legalidade. E isso tem outras esferas judiciais. Ali não, ele tem aplicação, ele não tem essa capacidade do julgador administrativo dizer se aquela norma, aquela medida é inconstitucional ou ilegal. Isso é uma esfera judicial. Ali ele vai se ater às questões administrativas, à legalidade que foi colocada ali, posta sem definir se foi algo de inconstitucional ou ilegal em razão de posicionamentos judiciais. Então é importante essas perspectivas, inova em coisas também que, quando falamos em integração, seja a possibilidade de compartilhamento de provas, seja a possibilidade de delegação para os pequenos valores de fiscalização ou do contencioso. Então é uma inovação, é importante, assim, aqui é um apanhado sobre o contencioso administrativo do comitê gestor, mas é importante fixar as questões, sejam das instâncias, o papel hoje do julgador administrativo, que tem essa perspectiva aí colocada, a representação dos contribuintes e todas a harmonização, como operam e ter algo já em linha do que será a realidade de um contencioso administrativo que se pretende mais simples, mais eficaz e também que gere pacificação e segurança jurídica para os contribuintes. Valeu, pessoal, é isso que eu queria deixar. Eu acho que a gente passou aí uma ideia do que seria o contencioso administrativo do comitê gestor lá com o IBS. Agora segue aí perguntas, vamos discutir. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.